Olá, seja bem-vindo à terceira aula de álgebra linear e vetorial. Sou a professora Mariane Souza e na aula de hoje veremos sobre espaços vetoriais. Mas antes de começar a nossa aula, quero avisar você que usaremos hoje o Kahoot. Então, se você tiver ele instalado no seu celular, no computador, faça o login ou ainda se você não tiver, entre no kahoot.it. Lá você pode participar com o seguinte PIN. Acompanhe. 253506. Então, em determinado momento da nossa aula de hoje, vamos utilizá-lo. Então, acesse ele para que possamos participar também da aula utilizando o Kahoot. Teremos outros momentos também, mas em um momento específico, utilizarei com você. Na aula de hoje, como eu comentei, falaremos sobre espaços vetoriais. Esse conceito de espaços vetoriais, ele fará uso dos conceitos que vimos até o momento, de sistemas, matrizes, determinantes, de vetores. O espaço vetorial vai sistematizar o conceito de vetores, apresentando uma estrutura algébrica que nós possamos entender este conceito. Esse conceito ele é fundamental em álgebra linear e no seu desenvolvimento teve a contribuição de vários matemáticos. Vamos conhecê-los. Quando pensamos nesse conceito de espaços vetoriais, como está escrito aqui, ele é um dos conceitos essenciais da álgebra linear. No seu desenvolvimento, teve a contribuição de vários matemáticos. Aqui eu trouxe 3. O Hamilton, que é o mesmo lá que trabalha com os quartênios. O Grassmann, que ele também contribuiu para a sistematização do conceito de espaços vetoriais. E o Giuseppe Peano. Esses 3, trouxe apenas esses, que eles têm uma contribuição no seu desenvolvimento desse conceito. Ele possibilita a compreensão e a sistematização da forma axiomática que conhecemos os espaços vetoriais. Então, esse conceito é essencial em álgebra linear, ele é importante, que vai estar respaldando os outros conceitos que veremos ao longo da disciplina, na aula de hoje e na nossa quarta aula. Mas o que é um espaço vetorial? É isso que veremos nesse momento. Um espaço vetorial, ele é uma estrutura algébrica que trabalha com os vetores. Esse conceito, como pode ser visto, ele tem que satisfazer 2 operações e, além dessas, deve ser satisfeito algumas propriedades. Vamos conhecê-las? Então, nós vamos trabalhar com o conjunto V não vazio, sobre o qual estão definidas operações de adição e multiplicação por escalar. Então, nós temos essas 2 operações. Então, para todo vetor, o IV do nosso conjunto V, nós temos que a adição dos elementos desses vetores pertence a V. Ou seja, aqui nós temos que essa operação ela é fechada na adição, porque ou temos os 2 vetores, a soma dos elementos também pertence a esse conjunto. Temos também que para todo escalar pertencente aos reais, e para todo vetor U pertencente também ao nosso conjunto V, temos que a multiplicação do escalar alfa pelo vetor U, a resultante dessa multiplicação por escalar, pertence também ao nosso conjunto V. Nesse caso, nós temos essa estrutura algébrica dos vetores, nós temos que a operação da adição ela é fechada com relação à adição e fechada com relação à multiplicação por escalar. O que quer dizer isso? Que a soma e a multiplicação, dado desse conjunto V, essas operações elas estão pertencentes ao nosso conjunto V, então elas pertencem a esse conjunto V. Ela não está fora deste conjunto. Mas, para termos um espaço vetorial, não basta apenas que tenhamos essas 2 operações. É necessário que sejam satisfeitas algumas propriedades, alguns axiomas. Vamos conhecê-los? Então, como aqui nós temos que essas 2 operações, nós temos que um espaço é vetorial se forem satisfeitos, ou seja, verificados, alguns axiomas. Nós temos 4 com relação à adição. Então, primeiro aqui, nós temos essa propriedade associativa. Então, veja aqui que nós temos os vetores U e V. Então, realizando a adição do U mais o vetor V. Este resultado, adicionando com o vetor W, ele será igual, por exemplo, a realizar inicialmente a soma entre V e W e depois com relação ao U.
Então, nós temos que esses 3 vetores pertencem ao nosso V. Essas propriedades, esses axiomas que eu vou trabalhar aqui com você, você pode estar pensando a respeito deles, relembrando alguns conjuntos que nós já conhecemos, como o conjunto dos números reais. Então, pense a respeito desses conjuntos e verifique também essas propriedades, axiomas que serão apresentados aqui. Então, continuando. Então, pensando lá no conjunto dos números reais, se fôssemos pegar qualquer número, vamos dizer que temos 2 mais 4 mais 3. Realizando essa operação, veja, eu tenho 6 mais 3, 9. E se fôssemos fazer como foi apresentado ali primeiro? Somar, temos o 1 mais 4 mais 3. 4 mais 3, 7. Então, temos 2 mais 7. Isso resulta em 9. Veja o resultado, é o mesmo. Então, nós temos aqui essa igualdade. Encontramos essa situação. Isso fazendo uma analogia com o conjunto dos números reais. Então, a gente vê que essa operação da associatividade com relação à adição, ela também é válida para o conjunto dos números reais. Aqui eu trago para você uma estrutura generalizada dessas operações, que elas são cabíveis a vários outros contextos. Então, continuando, vamos conhecer o segundo axioma, refere-se à comutatividade. Veja, U mais V é igual a V mais U. Isso é satisfeito lá nos números reais, não é? Se eu fizer 2 mais 3, ou 3 mais 2, eu não vou encontrar 5? Encontrei o mesmo valor. 5 é igual a 5, certo? Então, é satisfeita essa relação. Só relembrando esse conceito, fazendo essa associação com os números reais. Um outro axioma que nós temos com relação refere-se ao elemento neutro. Qual que é o elemento neutro? O elemento neutro, ele é o vetor nulo. Então, existe um vetor nulo pertencente, um vetor nulo que pertence ao nosso espaço vetorial V, nosso conjunto V. Temos um vetor que também pertence ao conjunto. Nós temos que se realizar a adição do nosso vetor mais o vetor nulo e vai resultar no próprio vetor. Nós não temos isso lá quando fazemos na adição. Qual é o elemento neutro da adição de números reais? O zero. 2 mais 0 é igual a 2. Então, essa propriedade também é satisfeita com relação ao espaço vetorial. Vamos conhecer mais uma propriedade. Nós temos aqui, para todo vetor U pertencente ao nosso conjunto V, existe um elemento oposto, existe um menos U que pertence também a esse conjunto V, do qual nós temos, se realizarmos a adição do nosso vetor U mais o seu oposto, temos que ele é igual ao vetor nulo. Isso também é satisfeito lá com relação aos números reais, quando pensamos nesse conjunto em específico. Ele acontece isso mesmo, se pegarmos 2 mais, qual que é o oposto simétrico de 2? Menos 2. 2 mais menos 2 é igual a 0. Então, realizando essa operação, nós vemos a existência desse elemento simétrico, que vai resultar no vetor nulo. Esses são os axiomas relacionados à adição. Nós temos também 4 axiomas relacionados à multiplicação por escalar. Vamos conhecê-los. Nós temos aqui essa situação, que é a associação da associatividade com relação à multiplicação. Por exemplo, nós temos aqui nossos escalares, alfa e beta. Nós podemos realizar a multiplicação de alfa e beta e depois realizar a multiplicação desse produto pelo nosso vetor, ou ainda poderemos realizar beta vezes o vetor U, o vetor resultante dessa multiplicação, vamos multiplicar por alfa. Pensando hipoteticamente numa questão, poderíamos pensar que alfa é igual a 2, beta é igual a 3. E vamos dizer que o nosso vetor U agora é no R2, 2 e 1. Se fizermos alfa vezes beta, dá 6. Então, 6 vezes 2 vezes 1 dá o quê? 12 e 6. Mas também falou que pode se realizar primeiro
beta vezes u, ou seja, 3 vezes o nosso vetor u. Isso vai resultar em 6 e 1. E o vetor alfa multiplica esse resultado. Então, 2 vezes 6 e 1 vai ser... Aqui é 3, né? A professora está pulando. Então, vai dar 12 e 6. Veja, nós encontramos aqui o mesmo resultado para essa situação. Isso daqui eu estou pegando um exemplo específico. Então, essa condição que eu apresento para você, como eu já comentei na minha fala, quando eu estava trabalhando com a adição, ela é uma forma apresentada geral, certo? Ela pode ser, para a gente verificar se o espaço vetorial ele é, nós costumamos trabalhar com os elementos genéricos, não com elementos específicos que eu, como estou exemplificando a você, certo? A gente considera esses elementos. Então, continuando nossa explicação com relação ao outro axioma, nós temos este aqui com relação à distributividade, que nós vamos realizar aqui a adição dos nossos escalares, esse resultado nós podemos multiplicar pelo nosso vetor u, ou ainda nós podemos realizar a distributiva com relação a ele, ou seja, fazer alfa vezes u mais beta vezes o u, nosso vetor u. Então, essa propriedade também ela acaba sendo satisfeita se fôssemos pensar num exemplo com relação a um exemplo específico, um exemplo pontual. Temos ainda a seguinte situação. Nós temos aqui que o nosso escalar alfa está multiplicando a adição de dois vetores. Veja que este resultado aqui vai ser igual a alfa vezes u mais alfa vezes v. Ainda com relação à multiplicação por escalar, nós temos o elemento neutro. O elemento neutro, veja que aqui o escalar escolhido é o 1. Por quê? Qual que é o elemento neutro na multiplicação? O 1. Então, realizando aqui 1 vezes o nosso vetor u, será o nosso próprio vetor u. Então, esses são os axiomas que devem ser satisfeitos para termos um espaço vetorial. Então, lembrando, para termos um espaço vetorial, é necessário que tenhamos as operações de adição e multiplicação por escalar. Então, essas operações, elas têm que ser satisfeitas. E temos que verificar a existência desses 8 axiomas. 4 com relação à adição e 4 com relação à multiplicação por escalar. Temos alguns exemplos que podemos pensar a respeito dos espaços vetoriais. Vejamos. Nós temos aqui alguns conjuntos que são dados como espaços vetoriais, como, por exemplo, o R2, o R3, o Rn, o conjunto dos números reais, o conjunto das matrizes de ordem Mn e o conjunto dos polinômios. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de espaços vetoriais. Por exemplo, se você quiser provar com relação ao R2, você pega um elemento qualquer dele, por exemplo, xy, que é o R2, e verifique a existência desses axiomas, essas propriedades com relação às operações de adição e multiplicação por escalar. Quando trabalhamos no espaço vetorial, os seus elementos recebem o nome de vetores, independentemente da sua natureza. Como assim, independentemente da sua natureza? Eu não trouxe para você que um espaço vetorial pode ser uma matriz, pode ser um polinômio? Então, os seus elementos eles apresentam a característica de ser uma matriz ou um polinômio. Mas, como estamos trabalhando com espaços vetoriais, nós estamos trabalhando com vetores. Essa é a observação que eu trago a você. Então, como eu disse, os elementos são chamados de vetores. Então, nós temos no conjunto do R2, temos os vetores do R2, vetores do R3, até os vetores do Rn. Assim como nós temos vetores que apresentam a forma de matrizes e os vetores que apresentam a forma de polinômios. Não é apenas aquela característica que você está acostumado de forma geométrica que a gente estava trabalhando na nossa aula anterior com relação aos vetores. Então, eles são representados com essa característica, visto que nós estamos trabalhando com espaços vetoriais. Então, continuando nosso estudo, vamos agora conhecer um outro conceito importante, que é o de combinação linear. Quando trabalhamos com espaços vetoriais, podemos nos deparar com alguns conceitos, como esse que eu vou apresentar para você agora. Sejam os vetores V1, V2 até o Vn de um espaço vetorial,
E os escalares alfa 1, alfa 2, até o alfa n, qualquer vetor V que pertence ao nosso espaço vetorial V vai ter a seguinte forma. Então, veja que nós temos essa seguinte relação para satisfazer com relação à combinação linear. Observe que o vetor V ele será igual ao escalar vezes o vetor. Então, temos o escalar 1 vezes o vetor 1, mais o escalar 2 vezes o vetor 2, mais até chegar o escalar n e o vetor n. Mas como assim, professora? Como a gente vai trabalhar com relação a essa situação? Vejamos um exemplo. Nós temos aqui o nosso vetor V, que pertence ao R3, e uma combinação, que ele é combinação linear de V1, V2. Por que ele é combinação linear de V1 e V2? Porque eu posso representá-lo na forma dessa equação. Veja que o vetor V é igual a um escalar 2 vezes o V1 menos 3 vezes o V2. Vejamos essa situação, essa representação disso. Nós temos aqui que V é igual a 2 vezes V1 menos 3 vezes V2. Então, nós temos aqui 2. Quem que é o V1? 1 menos 3 e 2. Menos 3. O V2, 2, 4 e menos 1. Então, aqui realizando a nossa multiplicação por escalar, nós temos 2 menos 6 e 4. Multiplicamos cada elemento. Menos 6, 12, menos 3. Agora, a gente faz a operação. Nós temos aqui 2 menos 6 menos 4. Menos 6 com menos 12, menos 18. 4 mais 3, 7. Esse daqui não é o nosso vetor V dado, ele foi dado menos 4, menos 18 e 7. Então, veja que a gente escreveu este vetor V como combinação linear de V1 e V2. Isso daqui é uma forma de a gente estar decompondo nossos vetores em função de outros vetores. Lembrando que eu trouxe um exemplo do R3 aqui para você, mas a combinação linear pode ser realizada em qualquer espaço vetorial. Então, poderíamos escrever um espaço vetorial matricial, escrever os elementos desses vetores como forma de combinação linear, certo? Então, alguns exemplos que eu trago para você são mais usuais no R2 e no R3, que é o que a gente costuma trabalhar mais, visualizar, a gente consegue ver essa situação. Mas deixa bem claro para você que todas as operações que eu estou trazendo a você podem ser realizadas com qualquer espaço vetorial. Então, continuando nosso estudo, então aqui eu mostrei para você que acontece realmente isso, como a gente pode encontrar essa situação. Mas, professora, e se eu não soubesse quem são esses escalares? Como eu faço? Você trabalha com A1 e A2 e você vai realizar a operação de vetores, vai realizar a multiplicação, vai realizar a adição e depois teremos uma igualdade de vetores. Então, você emprega os conhecimentos necessários para encontrar o A1 e o A2. Continuando ainda com relação à combinação linear, nós temos espaços vetoriais finitamente gerados. Neste conceito, nós temos que um espaço vetorial V ele é finitamente gerado se existir um conjunto finito A, sendo que o A ele está contido no V, tal que o meu espaço vetorial ele vai ser igual ao meu conjunto gerador A. Vejamos um exemplo. Nós temos aqui os vetores E1, E2 e E3. Esses vetores aqui são chamados, veja a característica deles, são chamados de vetores canônicos. Nós temos uma base
canônica do R3. Eles apresentam esta forma. Esses vetores aqui, eles geram o espaço vetorial R3, pois qualquer vetor, veja, nós pegamos um vetor genérico do R3. Um vetor do R3 ele tem 3 componentes, nós podemos chamá-lo de x, y, z. Ela vai ser uma combinação linear desses vetores representados. Então, observando essa situação aqui, nós temos x, que vai ser igual vezes o nosso vetor E1, y vezes o vetor E2 e z vezes o vetor E3. Mas como encontrou esses valores aqui, professora? Vamos então supor aqui que nós não saibamos quais são esses valores. E temos que escrever ele como para ser finitamente gerado. Então, nós temos que um conjunto do R3 é x, y, z. Então, vou escrever ele A1 vezes o meu E1, A2, E2, A3, E3. Então, nós temos aqui x, y e z é igual. Quem que é o meu E1? 0, 1, 0, 0. Mais A2, 0, 1 e 0. Mais A3, 0, 0 e 1. Realizando aqui a nossa multiplicação, nós teremos x, y, z. Isso é igual a A1. Aqui vai dar tudo zero, né? A2 e A3. Não temos uma igualdade de vetores? Então, nós temos que A1 é igual a x, A2 é igual a y, A3 é igual a z. Veja aqui, se eu multiplicar, vai dar só A1. Aqui dá zero, e aqui dá zero. Na adição por vetores, nós realizamos com os elementos correspondentes. Então, temos A1 mais 0 mais 0, A1. Aqui vai dar 0, aqui vai dar A2, 0 mais A2 mais 0, A2. Só relembrando o que a gente viu na aula passada. A1 vezes 0, 0. A2 vezes 0, 0. Então, 0 mais 0, 0. A3 vezes 1, A3. A3. Então, aqui a gente faz a ideia de trabalhar com a igualdade de vetores. Encontramos, assim, essa resposta. Então, observando aqui, a gente vê, se substituirmos os escalares encontrados, que ele realmente vai gerar o nosso R3. Então, nós temos esta condição, essa situação que eu acabei de mostrar para você como a gente chegou nesses escalares x, y e z. E se a gente voltar em relação à operação, nós vamos encontrar esses mesmos vetores. E agora, eu quero propor uma atividade a você. Escrever o vetor v, que ele é do R2, como combinação linear dos vetores v1 e v2. Então, veja que estamos trabalhando aqui no espaço vetorial do R2. Então, eu dei para você um vetor v e quero que você o escreva como combinação linear de v1 e v2. Como será isso? Vou dar uma dica para você. Acompanhe. Nós temos que representá-lo numa equação. Então, nós temos v vai ser A1, v1 mais A2, 2v2. Então, você vai ter que encontrar esta representação aqui. Darei um tempo para que você resolva essa atividade e aguardo a sua contribuição no nosso chat.
Olá, tivemos uma contribuição do Paulo de Rio de Janeiro que comentou que o vetor pode ser como combinação linear da seguinte forma. O vetor V é igual a 5 vezes o V1 mais 2 vezes o V2. Vamos conferir essa resposta? Então, nós temos aqui nossos vetores e vamos escrevê-los como combinação linear. Nós temos aqui, como eu comentei com vocês, que V é igual a A1, V1, mais A2, V2. Nós sabemos que o vetor V é 18 e 38. Estamos procurando nossos escalares. O V1, ele é 4 e 6, mais A2. E o nosso V2, que foi dado, é menos 1 e 4. Então, aqui realizando nossas operações, nós temos 18, 38, é igual 4 a 1, 6 a 1. Primeiro, então, a gente está realizando aqui a multiplicação por escalar. Nós temos aqui menos A2, 4 A2. Vamos agora realizar a adição. 18, 38 é igual elemento correspondente com elemento correspondente. Então, nós temos 4 a 1 mais menos A2. Então, menos A2. Agora, faz a nossa segunda componente. 6 a 1 mais 4 A2. Agora, fazendo uso da igualdade, nós temos 4 a 1 menos A2 é igual a 18. E nós temos também que 6 a 1 mais 4 A2 é igual a 38. Então, a gente pode resolver esse sistema de equações lineares 2 por 2 e encontraremos que A1 é igual a 5 e A2 é igual a 2. Então, escrevendo o vetor como combinação linear, assim como solicitado, nós temos que V é igual a 5 V1 mais 2 V2, assim como encaminhado pelo polo. Então, veja que nós chegamos aqui a esse vetor escrito como combinação linear, assim como foi solicitado a você que realizasse essa atividade. Dando continuidade no nosso estudo, em alguns momentos, quando nós temos conjuntos, que podemos, no espaço vetorial, nós temos alguns elementos que podem ser, que dependem um do outro, podem ser escritos como combinação linear. Assim como nós também temos aqueles conjuntos, nossos espaço vetorial, no qual nossos vetores, eles são independentes um do outro. Quando nós trabalhamos com isso, nós temos a dependência linear. Então, é este conceito que veremos agora. Nós temos aqui, seja V, um espaço vetorial, e A, um conjunto do meu espaço vetorial, consideremos a seguinte equação. Então, observe aqui que essa equação aqui, ela é igual ao nosso vetor nulo. A partir desta equação, nós temos que, se ela admitir pelo menos uma solução, ou seja, a solução de que só os nossos escalares são nulos, essa solução é chamada de solução trivial. E quando acontece isso, esse conjunto é linearmente independente. Caso essa equação aqui admita soluções diferentes da trivial, nós temos que o conjunto é linearmente dependente. Então, observe que nesse caso aqui, nós estamos escrevendo, pensando na situação, uma combinação linear com o vetor nulo. Então, observe que nós temos ali uma equação que ela resulta no vetor nulo. Se eu resolver essa equação e verificar que os escalares são todos nulos,
ou seja, temos a solução trivial, nós temos que esse conjunto é linearmente independente. Mas se encontrarmos soluções diferentes da solução trivial, teremos um conjunto linearmente dependente. Vejamos um exemplo. Nesse caso aqui, temos que este vetor, que é composto pelas seguintes componentes, 1 e 0 e 0 e 1, então esse espaço, esse conjunto está no R2, ele é linearmente independente. Veja por quê. Se reescrevermos aquela equação lá como é apresentada para nós, nós temos aqui V1, V2. E estamos escrevendo A1, V1, A2, nosso vetor 2, ele é igual 0, 0. Mas, professora, mas lá não era só um 0? Você não lembra, professora? Era assim A1, nosso vetor 1, A2, V2, essa adição até o AN, VN igual ao vetor nulo. Então, o vetor nulo, a gente está trabalhando no R2. Então, se é o vetor nulo do R2, ele tem duas componentes. Então, continuando aqui o nosso cálculo, essa representação, é possível observar, se realizarmos aqui, nós temos que A1 é igual a 0 e A2 também é igual a 0. Se isso acontece, nós temos a solução trivial. Então, nós podemos afirmar que este conjunto é linearmente independente, pois realmente acontece isso, a gente encontra a solução trivial. Observe ali que nós podemos notar que essa situação que eu trouxe para você, com esses vetores 1, que representa componentes 1, 0 e 0 e 1, ele é chamado de base canônica. Nós não estamos trabalhando no R2, então ele é uma base canônica do R2. Nós vamos entender o que significa esse conceito de base mais à frente na nossa aula de hoje. Vimos um exemplo de linearmente independente. E mais linearmente dependente, professora, como a gente pode representar a situação? Acompanhe. Nesse caso aqui, nós também temos ainda um conjunto, um vetor do R2, ele vai ser linearmente dependente. Veja por quê. É possível escrever este vetor aqui como combinação linear deste outro vetor, pois nós temos aqui que ele é a mesma coisa, ou seja, 4 e 2 é igual a 2, vezes 1, vezes 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, foi possível representar ele desta forma, escrever ele como combinação linear. Essa é uma característica importante, que diz que quando um conjunto é linearmente dependente, é possível escrever qualquer vetor deste conjunto como combinação linear dos outros. Como o caso aqui era o R2, então é possível observar, verificar se ele realmente tem como escrever um vetor como combinação linear do outro. Se fosse um R3, um R4, um espaço matricial, polinomial, é interessante você fazer uso daquela equação que resulta no vetor nulo, para verificar. Em algumas situações a gente vê, assim, nossa, esse aqui eu posso escrever esse vetor aqui como combinação linear desse outro. Ou eu posso escrever esses dois vetores aqui como combinação linear deste outro. Então, nós temos o quê? Vetores linearmente dependentes. Se não é possível fazer isso, nós temos vetores linearmente independentes. Ou ainda, nós podemos verificar, por meio dessa equação, que ele vai ter a solução trivial, que são todos iguais a zero. A solução toda é nula. Agora, vou propor para você a seguinte, vamos trabalhar um exercício para verificar essa situação. Acompanhe. Então, nós temos aqui um exercício que vai trabalhar exatamente essa situação. Nós temos aqui que para determinar o menor conjunto gerador de um espaço vetorial, é necessário usar a noção de dependência e independência linear. Então, sabendo disso, o subconjunto do R3, então nós temos aqui esse conjunto, ele vai ser linearmente independente ou linearmente dependente. Então, nós temos esse conjunto. Nós temos que avaliar se ele é LI ou LD. Como a gente pode realizar esse procedimento? Podemos fazer uso daquela equação
vetorial. Então, é dela que nós vamos partir para fazer essa análise. Acompanhe. Então, fazendo uso da seguinte equação, considerando o R3, nós temos a seguinte relação. Veja aqui, nós temos os vetores que foram dados, estamos considerando o R3, então nosso vetor nulo do R3 possui quantas componentes? 3 componentes. Então, substituindo os vetores, agora fazendo uso das operações de multiplicação por escalar e adição de vetores, nós vamos chegar à seguinte situação. Aqui eu fiz a multiplicação, agora a gente pode fazer o quê? Juntar os elementos correspondentes. Ao juntar os elementos correspondentes, vamos obter o seguinte sistema de equações lineares. Então, nós temos aqui 2A1 menos A2 mais 3A3 igual a 0. Menos A1 mais 3A2 mais 5A3 igual a 0. 2A1 mais A3 igual a 0. Para resolver esse sistema de equações lineares, que conceito a gente pode recorrer? Lembra lá na nossa primeira aula que nós vimos os métodos de resolução de sistema de equações lineares? Eu apresentei para você o escalonamento. Então, é por ele que nós vamos resolver esse sistema. Acompanhe. Fica mais fácil resolver esse sistema aqui trocando uma linha pela outra. Veja que aqui tem 2, aqui tem menos 1. Então, se a gente realizar essa troca aqui das linhas, fica mais fácil de realizar esse procedimento. Então, nós temos o seguinte sistema de equações lineares. Então, fazendo uso do escalonamento, vamos chegar ao seguinte sistema de equações lineares apresentado da seguinte forma. Então, veja aqui que ele está na sua forma escalonada. E é possível observar aqui que nós temos 23/5 A3 igual a 0. Então, o nosso A3 é quem? O nosso A3 é 0. Se A3 é igual a 0, substituindo aqui, fazendo substituições regressivas, nós vamos encontrar que o A2 também é 0 e o A1 também é 0. Logo, o nosso conjunto é linearmente independente. Uma outra resolução, poderíamos considerar a seguinte situação. Copiar os nossos vetores como se fosse aqui nessas representações. Nós temos aqui os vetores dados, do R3, e calcularmos o determinante dele. O determinante aqui é diferente de 0. Se o determinante é diferente de 0, este sistema é linearmente independente. Mas, professora, como você pode fazer essa relação? Nós não chegamos ali numa situação de um sistema linear homogêneo. O que é um sistema linear homogêneo? O sistema linear homogêneo é aquele no qual nós temos os termos independentes, que são aqueles depois do sinal de igual, todos nulos. Isso acontece nesse caso apresentado aqui. Então, se esses termos independentes são todos nulos, num sistema homogêneo, ele pode ser classificado como possível e determinado e possível e indeterminado. Quando o determinante dele for diferente de 0, então ele é linearmente independente, porque ele apresenta uma única solução. Ele tem essa solução trivial. Mas se encontramos que o determinante de sistema linear homogêneo ele é nulo, ou seja, igual a 0, nós temos que apresentar infinitas soluções, ou seja, soluções diferentes da trivial. Se são soluções diferentes da trivial, nós temos o quê? Um conjunto linearmente dependente. Então, a partir desses conceitos que discutimos até agora, dessa resolução desse exercício, quero propor para você uma tarefa. Essa tarefa aqui, nós vamos resolver utilizando o Kahoot. Então, acesse o Kahoot, faça com o PIN apresentado, que é o 253506, e vamos verificar se ele é LI ou LD. Então, para a gente resolver essa situação, nós vamos utilizar o Kahoot. Então, aqui no Kahoot, nós temos o nosso PIN. Então, acesse. Vamos lá, 253506. Então, vou esperar que vocês acessem para a gente poder responder essa tarefa.
Vamos lá, pessoal, vamos entrar mais pessoas para a gente participar, para a gente ver qual será o nosso ranking final com relação a esta pergunta. Começar então agora com esses 9 jogadores. Então a pergunta você já tem se aquele conjunto ele é, veja, nós temos o conjunto do R2, ele é LI ou LD? Aí nós tivemos 9 acertos e 6 pessoas que disseram que é linearmente dependente. Vejamos então o nosso pódio. Então nós temos aqui que o Greg teve 977, temos que Santa Cruz 961 e Oi Samara ficou na medalha de bronze. Então nós temos aqui essa situação dos nossos resultados. Então obrigada pela sua participação. Então vejam, a grande maioria falou que é linearmente independente. Vamos verificar se realmente esse conjunto apresentado é linearmente independente? Então, nós temos o conjunto apresentado, nós vamos verificar se ele é linearmente independente ou linearmente dependente. Para realizar esse cálculo, nós vamos fazer o uso daquela equação lá que nós vimos para apresentar a situação. Nós temos que A1, 2 menos 1, mais A2, 3 e 5, e este resultado vai ser igual ao vetor nulo do R2. Então, aqui, realizando os procedimentos, encontraremos o seguinte sistema de equações lineares. Resolvendo o sistema de equações lineares apresentado, a gente vai encontrar o quê? Que este aqui apresenta a solução trivial. Se apresenta a solução trivial, é linearmente independente, certo? Então, só realizar aqui o procedimento. Veja, se multiplicássemos essa linha aqui por 2, teríamos o menos 2 com 2, dá 0, 10, 13, 13 A2 igual a 0, A2 é igual a 0. Se A2 é igual a 0, o A1 vai ser igual a 0. Se fizéssemos o uso lá do determinante, teríamos como resposta que ele é igual a 13, ou seja, ele é diferente de 0. Então, nós temos aqui que esse conjunto apresentado para você é linearmente independente, assim como vocês, a grande maioria, respondeu. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos conhecer um outro conceito muito importante nos espaços vetoriais, que refere-se à base e dimensão. Esse conceito, ele vai fazer uso dos conceitos que vimos até o momento da nossa aula, de conjunto gerador, que refere-se ao conceito de combinação linear, e de vetores linearmente independentes. Vejamos a definição deste conceito. Um conjunto B do nosso espaço vetorial vai ser uma base desse espaço vetorial se e somente se esse nosso conjunto B é linearmente independente e se ele gera o nosso espaço vetorial. A partir disso, nós podemos verificar se é uma base ou não. Vejamos um exemplo. Observe aqui que nós temos esse conjunto,
nós temos aqui os seus elementos. Ele é uma base do R2? Vamos ver. Para ser uma base do R2, ele tem que ser Li e tem que gerar. Então, verificando o primeiro caso, para ele ver se ele é Li, nós podemos constatar que realmente ele é linearmente independente. Por quê? Esta equação aqui vai implicar no seguinte sistema de equações lineares. E com isso é possível ver que o A1 ele é igual a zero. Substituindo este valor do A1 no meu A2, lá na minha primeira equação, eu vou encontrar que A1 é igual a A2, que é igual a zero. Solução trivial. Se é solução trivial, linearmente independente. Então, a primeira situação foi satisfeita. Vejamos se ele gera o nosso R2. O R2, um elemento qualquer dele, apresenta da seguinte forma, x e y. Então, pegando essa situação desse elemento, nós temos que x e y é igual a 1 vezes o nosso vetor 1, a 2 vezes o nosso vetor 2, pertencente na nossa situação lá. Resolvendo essa situação, nós temos a seguinte situação, o seguinte sistema de equações lineares. Veja que A1 é igual a y. Então, o A2 vai ser igual a y menos x. Então, para resolver agora, para verificar, é que ele gera o nosso espaço vetorial, ou seja, ele gera o nosso R2. Por que ele gera o R2, professora? Como você pode afirmar isso? Veja, se realizarmos aqui as operações, teremos x e x mais menos y mais x, este valor, que não é igual a zero, vai ser igual a x e y. Realizando os procedimentos, vamos encontrar, então, que ele vai gerar o nosso espaço vetorial apresentado. Então, é importante a gente encontrar e verificar essas situações que nos são apresentadas. Então, é interessante a gente conhecer esses conceitos também. A gente viu nesse caso aqui que ele gerou o R2 e ele é linearmente independente. Veja que qualquer vetor que é uma base de um espaço vetorial, que tenha n elementos, a gente vai dizer que ele tem esse número de n elementos, ele refere sua dimensão. Então, no caso ali do vetor desse conjunto do R2, ele tinha dois vetores, então a dimensão dele é 2. Mas como a gente pode definir o conceito de dimensão? É isso que veremos agora. Então, observando aqui nesse caso, nós vamos considerar o V um espaço vetorial. Se o V ele possui uma base, né, com n vetores, então, nesse caso aqui, nós temos que ele vai ter dimensão n, então a gente denota que a dimensão do nosso espaço vetorial é n. Se o nosso espaço vetorial não possui uma base, não tem nenhuma base, então sua dimensão é zero. Ou ainda, se o espaço vetorial tem uma base com infinitos vetores, então a sua dimensão é denotada da seguinte forma, a dimensão do espaço vetorial é infinita. Um exemplo da dimensão é como eu comentei para você. A dimensão de uma base do R2 tem quantos vetores? 2 vetores. Então, essas são as situações que podem ser apresentadas a nós com relação ao conceito de base e dimensão. Então, a gente vê essa relação entre esses conceitos. Agora, vou resolver com você uma situação, problema envolvendo esses conceitos. Nós temos que uma aula de álgebra linear, o professor estava trabalhando no conceito de base e de dimensão. No momento da correção do exercício, certo aluno fez a seguinte afirmação com relação a este conjunto do R3. O conjunto não é uma base do R3, porque ele é linearmente dependente. Será que essa afirmação do aluno está correta? Para a gente saber se ela é uma base do R3, o que ele tem que ter? Tem que ser LI e tem que gerar. No caso, se eu encontrar que ele é LD, linearmente dependente, não preciso nem verificar se ele gera ou não. Eu já sei que ele não é uma base. Nesse caso aqui, nós vamos verificar se essa resposta do aluno está correta. Vamos verificar se realmente esse conjunto é linearmente dependente, ou seja, ele não vai ser uma base. Então, continuando a resolução dessa atividade, então nós temos aqui, a gente tem que verificar se ele é LI e se gera o R3, que essa é uma condição para ter uma base.
Para verificar se ele é LI, eu vou expressá-lo usando a seguinte equação, considerando o R3. Ao fazer isso, eu posso representar da seguinte forma, utilizando um sistema de equações lineares. Observe que o nosso A1 é nulo, já deu zero. Então, se o A1 é zero, o A2 também vai ser zero. E o nosso A3? Também. Então, ele apresenta a solução trivial. Se apresenta a solução trivial, o que eu posso afirmar? Que é linearmente independente. Só por aí a gente já vê que aquela afirmação do aluno está equivocada. Agora, a gente tem que verificar se ele gera. Vimos que ele é linearmente independente. Então, verificando se ele gera o R3, acompanhe. Então, se ele gera o R3, nós vamos pegar um vetor genérico do R3, da seguinte forma. Então, vamos reescrever essa situação apresentando num sistema de equações lineares. Observe aqui que meu A1 é x, o meu y aqui tem a situação, então resolvendo por substituições sucessivas, nós temos aqui, substituindo o A1 na segunda equação, nós temos que o A2 é y menos 2x, porque eu aqui tem 2 vezes A1. Quem que é A1? X. E meu A3? Então, substituindo o valor de A1 e A2 lá na minha terceira equação, eu vou ter que o meu A3, então aqui faço essa correção, né? A professora deixou aqui como Z. A3 é igual a Z menos 2y mais x menos 2y mais z. Então, ele gera o R3. Ele vai gerar o R3, levando em consideração estes valores para os nossos escalares. Então, nós temos esses escalares aqui. Se realizarmos o procedimento de x vezes 1, 2, 3, mais y menos 2x vezes nosso vetor, mais x menos 2y mais z vezes nosso outro vetor, teremos que ele realmente vai gerar o nosso R3, ele vai encontrar este elemento. Então, se ele gera o R3 e é linearmente independente, o que nós podemos afirmar? Que a afirmação do aluno está equivocada, visto que o conjunto apresentado é uma base, sim, do R3. Então, a gente vê essa situação aqui para a gente verificar se é uma base ou não. Analisamos o caso e verificamos se ele é linearmente independente. Se é linearmente independente, nós temos que verificar se gera o espaço vetorial. Mas, professor, e se deu linearmente independente, tem que ver se vai gerar mesmo? Não, se não satisfez a condição de ser linearmente independente, você já pode afirmar que não é base. Ou se ele não gerou, você não precisa verificar se ele vai ser linearmente independente. A partir desses conceitos, vendo a resolução dessa situação-problema, vou propor a você a seguinte tarefa. Dado esse conjunto, ele é uma base do R2? Analise esse conjunto. Será que ele é linearmente independente e gera o R2? Então, eu vou dar um tempo para que você resolva essa tarefa e logo retorno.
Então, nós temos uma base do R2 ou não com esse conjunto? Vamos analisar esse conjunto? Observe esse conjunto aqui que foi dado a nós. Ele é composto pelos vetores 0 e 1 e 0 e 2. Note o quê? Que este elemento aqui pode ser escrito como uma combinação linear. Veja que o nosso vetor, ele é a mesma coisa que fosse desse caso. Então, nós temos o quê? Se é possível escrever um vetor como combinação linear do outro vetor, nós temos que é linearmente dependente. Se é linearmente dependente, não é uma base. Então, aqui não temos uma base do nosso R2. Então, nesse caso aqui, foi fácil, era só observar esses elementos do nosso conjunto. A gente vê que é um R2. Se é do R2, a gente pode observar. Tem dois vetores. Será que eu consigo escrever um vetor como combinação linear do outro? Consegui. Se eu conseguir escrevê-lo, então quer dizer que eu não tenho uma base para o nosso R2, tomando em conta aquele conjunto. Então, aquele conjunto não é uma base do R2. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos ver agora a mudança de base. Em algumas situações, é necessário fazermos algumas alterações, trabalharmos com uma base diferente. Então, quando nós pensamos com relação a isso, para facilitar alguns cálculos, vejamos agora a definição da mudança de base. Então, nós temos aqui dois conjuntos, o beta e o beta'. Eles são duas bases ordenadas de um mesmo espaço vetorial V. Dado um vetor V, desse nosso espaço vetorial V, a gente pode escrevê-lo da seguinte forma. Nós podemos representá-lo com relação à base do nosso beta e do nosso beta'. Nós podemos fazer essa representação. A matriz mudança de base de beta' para a base beta, ela vai ser definida da seguinte forma, na qual nós temos aqui as coordenadas de V em relação à base beta. Nós temos que a matriz mudança de base de beta' para beta. E nós temos aqui as coordenadas de V em relação à nossa base beta'. Então, nós temos essa relação referente à matriz mudança de base. Então, como eu comentei, esse conceito ele vai ser, aqui eu estou trabalhando com você, com os componentes trabalhados na nossa aula referente a espaços vetoriais, mas podemos pensar e analisar esse caso também com outro conceito que veremos na nossa aula 4, que referente a transformações lineares. Então, é possível fazer uma matriz de uma transformação linear, tomando como base a transformação linear. Então, continuando nosso estudo, nós temos um exemplo para trabalhar com relação à matriz mudança de base. Acompanhe. Então, nós vamos ter aqui duas bases, que elas são bases do R2, e nós vamos ver que essa matriz mudança de base, de beta' para beta, é dada da seguinte forma. Professora, como você chegou a esses componentes aqui dessa matriz? Como você sabe que é esse valor aqui que vai ser a matriz mudança de base? É isso que veremos agora. Nós não temos que, para definir essa matriz, a gente vai representar os elementos de beta' nas coordenadas de beta, então dessas duas bases. Então, nós temos aqui W1, então considerando o nosso vetor aqui, W1, W2, certo? Então, estamos trabalhando com esta representação, O1, O2. Então, representando essa situação aqui, escrevendo os elementos da nossa base, nas coordenadas da nossa outra base, nós temos a seguinte representação. Como estamos trabalhando com uma matriz mudança de base, estamos trabalhando com uma matriz, então, nós vamos trabalhar com A1 e 2,1. O que quer dizer esses elementos aqui desse índice? Quer dizer a posição do elemento na minha matriz mudança de base. Então, realizando aqui essas operações, vamos encontrar a seguinte situação. Então, resolvendo isso daqui,
Veja que eu vou encontrar novamente um sistema de equações lineares. Resolvendo esse sistema de equações lineares, eu posso afirmar que o meu elemento da primeira linha na primeira coluna é 4 sobre 11. E o meu elemento da segunda linha na primeira coluna é 1 sobre 11. Encontrei os valores da minha primeira coluna. Agora, tem que encontrar os elementos da minha segunda coluna. Então, a gente vai agora pegar o W2, nosso outro vetor da nossa base B'. Então, reescrevendo ela nas coordenadas da nossa base beta, nós vamos resolver e vamos encontrar os seguintes resultados para para os elementos da segunda coluna. Então, observe que eu encontrei aqui a nossa matriz mudança de base, da nossa base beta' para a minha base B. Professora, tá, você encontrou a matriz mudança de base, escrevendo os elementos dessas coordenadas. Mas agora, se eu pegar, por exemplo, um vetor qualquer, vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui um vetor V, que é igual a 5, tem essas componentes, e eu quero representá-lo na base beta. Então, vamos encontrar este vetor na base beta. Então, quer dizer que ele está na base beta'. Então, fazendo essa mudança, fazendo uso da matriz mudança de base, nós temos 4 onzeavos, 1 sobre 11, menos 3 sobre 11, 2 sobre 11. Este valor multiplicado pelo meu vetor na sua forma matricial, que é como a gente pode representar um vetor também. Então, realizando aqui a multiplicação de matrizes, então como a gente faz a multiplicação de matrizes, nós multiplicamos linha pela coluna. Ao realizar essa operação, vamos encontrar como resposta que o meu vetor V escrito na base beta é 4 e 1. Então, nós temos esta representação para este vetor. Então, eu encontrei ele nesta situação aqui, fazendo uso da matriz mudança de base. Então, é um exemplo de como a gente poderia trabalhar com essa matriz mudança de base. É importante, como eu comentei, em algumas situações é mais fácil trabalhar com a mudança de base, fazer uma mudança para trabalhar numa outra base, que é às vezes mais simples. Quando nós pensamos em alguns casos, fica mais fácil transformar, se a gente tem uma base qualquer, transformá-la na base canônica do qualquer espaço vetorial que estamos trabalhando. Então é importante a gente saber esse conceito, entender como a gente pode resolver e como podemos encontrar essa matriz mudança de base. Nesse caso aqui, trouxe um exemplo para você, trabalhando esses componentes do R2, realizamos essa mudança de uma base para outra. Então, veja nesse caso como foi realizado esse procedimento. Vi uma situação para você de como a gente escrever, qual o vetor, né, que pode ser obtido na base beta, considerando a base beta'. Então, a gente fez essa mudança. Trabalhamos com essa situação de mudança de base. Então, os conceitos que vimos ao longo da nossa aula, referente a espaços vetoriais, são muito importantes. É um conceito essencial da álgebra linear. Ele faz parte de todos os conceitos que veremos ao longo da nossa disciplina. Quando nós trabalhamos na álgebra linear, estamos trabalhando com espaços vetoriais. Espaços vetoriais, seus elementos são vetores. Então, é importante que você entenda o que é um espaço vetorial, o que é uma combinação linear, uma dependência linear, uma independência linear, o que é um conjunto gerador, o que é uma base e também como realizar a mudança de base em algumas situações. Estamos caminhando para o final da nossa aula, então vejamos agora alguns conceitos que vimos, como já comentei alguns, então vamos relembrá-los. Nossa aula, nós estudamos que para ter um espaço vetorial, é necessário que sejam satisfeitos 4 axiomas relacionados à adição e 4 relacionados à multiplicação por escalar. Lembrando que um espaço vetorial é uma estrutura algébrica de vetores, na qual nós temos que a operação de adição ela é fechada no nosso conjunto e também temos que a multiplicação por escalar também é fechada no nosso conjunto V.
Além dessas operações fechadas com relação à adição e a multiplicação por escalar, o que quer dizer fechada? O resultado da adição de dois vetores tem que estar nesse conjunto de vetor, no conjunto V que eu tomei de início. Se eu tomei que os vetores pertencem ao conjunto V, a adição tem que estar no meu conjunto V. Então, ela é fechada com relação à adição. E ela também é fechada com relação à multiplicação por escalar. Essas operações, além delas, tem que verificar 4 axiomas. Esses axiomas, como eu comentei, trouxe para você, ilustrei com o exemplo do do conjunto dos números reais, poderia ter pensado no R2, no R3, matrizes, qualquer outra situação para trabalhar com você, para mostrar o que é um espaço vetorial, se ele é um espaço vetorial. Sabendo e levando em conta que quando nós trabalhamos com R2, por exemplo, ele é um espaço vetorial. Então, nós podemos pensar nesse conceito lá na educação básica, lá quando nós trabalhamos com o conjunto dos números reais, trabalhamos com as dimensões do R2 no R3, que é o plano, trabalhamos essas situações, nós estamos lidando com espaços vetoriais. Veja que interessante, nós podemos pensar esses conceitos analisando, remetendo às situações, verificando, por exemplo, que o R2 ele é um espaço vetorial. E quando nós trabalhamos em álgebra linear, as componentes, os elementos desses vetores, desses espaços vetoriais, são chamados de vetores. Então, continuando, nós vimos também a combinação linear dos vetores de um espaço vetorial, eles são expressos pela seguinte equação. Então, veja, eu posso escrever um vetor V como combinação linear de V1, V2 e V3. Veja que nós temos aqui os escalares aqui que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, para encontrar estes valores aqui, fazemos uso, por exemplo, do sistema de equações lineares. Quando nós não temos o valor desses nossos escalares, nós podemos fazer esse uso. Vamos relembrar os conceitos referentes às operações de multiplicação por escalar, adição e igualdade. Quando nós chegamos na igualdade de vetores, nós fazemos, então, o uso do sistema de equações lineares para, assim, encontrar esses escalares. Então, veja como os conceitos estão atrelados, como é necessário você entender bem o conceito, porque às vezes a gente acaba recorrendo a ele em alguns determinados momentos da nossa disciplina. Ao longo da nossa aula, nós vimos alguns outros conceitos. Vamos ver? Nós vimos também que para ter um conjunto linearmente independente, a gente precisa que essa equação aqui, então nós temos essa equação com o vetor nulo, tenha solução trivial. Qual que é a solução trivial mesmo? Todos os nossos escalares devem ser nulos. Então, essa é a solução trivial. É a solução aqui apresentada. No caso, quando a gente está procurando esses escalares, em muitas situações a gente pode escrever um sistema de equações lineares. Esse sistema de equações lineares apresenta uma característica. Todos os seus termos independentes são nulos. Então, nós temos um sistema de equações lineares homogêneo. Então, é uma característica também nesse caso, nessa situação aqui apresentada. Vimos para ser linearmente independente. E para ser linearmente independente, professora, vamos ver o que nós vimos na aula? Que para ter um conjunto linearmente dependente, esta equação aqui tem que apresentar soluções diferentes da trivial. Então, eu não posso encontrar aquela situação lá que o meu A1 é igual ao meu A2, que todos eles são iguais a zero. Eu não posso encontrar isso. Se eu encontro isso, eu tenho o quê? Que ele é linearmente independente. Se eu encontro uma solução diferente dessa minha trivial, eu tenho que o conjunto é linearmente dependente. Vimos também que a partir de um conjunto, né, de vetores, a gente pode observar se um vetor, qualquer vetor desse conjunto, for escrito como combinação linear dos outros, nós temos que esse conjunto é linearmente dependente. Então, se você viu lá, conseguiu observar que você pode escrever qualquer vetor de um conjunto como combinação dos outros, você já pode afirmar que aquele conjunto é linearmente dependente. Então, nós temos essa característica também, esse é um teorema com relação à dependência linear. Ao longo da nossa aula também vimos um outro conceito. Vamos relembrar? Que para ter uma base
é necessário que o conjunto de vetores seja linearmente independente e que gere o espaço vetorial. Então, para ter uma base, tem que ter o quê? Tem que verificar se ele é LI e se gera o espaço vetorial. Tem que ter essas duas condições. Falhou em uma, já não tem uma base, certo? Então, tem que avaliar a situação e verificar. Encontrei que ele é LI. Então, vamos ver se ele vai gerar. Se ele gerou, é uma base. Então, veja, ele é LI e tem que gerar. Então, a gente sempre tem que trabalhar com essas duas condições para ter uma base. Se falhar uma delas ou ser satisfeita apenas uma, não temos uma base, certo? Lembre-se disso, que isso é muito importante no nosso estudo quando trabalhamos com espaços vetoriais. Na nossa disciplina, nós vimos também que é possível mudar de base. Em algumas situações, como eu comentei, é necessário fazer essa mudança de base. Então, é importante que a gente saiba como realizar essa situação, porque é possível fazer isso no espaço vetorial. É possível você trabalhar com uma base dada do R2 e quer mudar para outra base, porque fica mais fácil trabalhar com aquela base. Então, todos esses conceitos vistos, eles são essenciais, são chave para a nossa disciplina de álgebra linear. A maioria dos outros conceitos que veremos, eles vão acabar precisando de um conceito ou de outro. Veja que sempre está ligado uma coisa à outra. Nós trabalhamos desde a primeira aula, vimos matrizes, sistemas determinantes. Na nossa aula 2 vimos vetores. Para hoje, vemos uma estrutura algébrica dos vetores e os conceitos relacionados a essa estrutura algébrica, que é o conceito de espaços vetoriais. Então, é importante que saibamos esses conceitos, entendamos o que é um espaço vetorial, uma combinação linear, conjuntos linearmente independentes, dependentes, uma base, e até que pode ser realizada a mudança de base. Então, é importante que você saiba disso, verifique dos exercícios, refaça, se for necessário, algumas situações apresentadas a você, utilize o seu livro, a partir do seu livro didático, você pode encontrar essas situações e estudar e verificar outras situações, outros exemplos, além dos apresentados aqui a você. Então, é sempre importante que você estude todo o material disponibilizado a você. Veja o livro, materiais complementares, busque outros referenciais, estude, verifique. Você vai ver, anotar também, se você pegar outras situações, que a anotação pode ser diferente. Então, é importante que você saiba disso. E lembrando sempre que na aula de hoje, eu trabalhei mais com R2 e com R3, mas nada impede de eu trabalhar com outro espaço vetorial que apresente outra característica. Poderia trabalhar com R4, R5, R6, matrizes, polinômios. Então, tudo depende da situação. Trouxe o R2 e o R3, como já comentei no início da aula, porque ele é mais usual, você consegue visualizar algumas situações. Nós podemos fazer analogias e pensar a respeito deles, até mesmo nas nossas aulas anteriores, na qual vimos o estudo com vetores. Então, é importante você saber disso, que é possível, sim, você trabalhar com todos esses conceitos, abordando outros espaços vetoriais. Lembre-se sempre, espaço vetorial, seus elementos são vetores. Então, vimos todos esses conceitos e espero que você tenha entendido o que eu trouxe a você. Até a nossa próxima aula.